Bom dia, gente. Tudo bom? Enquanto o Instagram vai comunicando o pessoal que eu tô ao vivo, a intenção dessas lives, vão ser lives relâmpago, a intenção é fazer vídeos rápidos, explicativos sobre várias coisas na parte do dia do casamento. Até para não tornar o vídeo também cansativo, né? Muita gente não tem paciência de ficar assistindo vídeos longos, mesmo que às vezes o assunto seja interessante. Esperar só um minutinho para o Instagram tá comunicando o pessoal que está ao vivo, mesmo que tenham poucas pessoas, mas como a live fica durante 24 horas no ar, dá tempo de o pessoal tá assistindo depois. Hoje é sábado, muita gente está casando hoje, e eu acabei decidindo de última hora fazer essa live, mas vou estar fazendo com mais frequência também e podendo passar para o pessoal várias informações sobre o dia do casamento. Na verdade, esses vídeos eles servem tanto para quem vai estar casando quanto a parte de assessoria. Muita gente tem muitas dúvidas com relação ao dia do casamento, o que precisa, o que não precisa. E aí, Nelson, tudo bom, cara? E a intenção é poder oferecer conteúdo interessante e relevante sobre o dia do casamento. Eu quero estar falando de forma bem rápida, né, até para não me alongar muito, sobre a questão de cortejo de entrada de casamento. A gente que fica nos bastidores, cara, quem fica nos bastidores do casamento e prestando atenção em tudo, né? A gente que é celebrante de casamento, a gente fica numa posição que você percebe toda a dinâmica do que tá rolando no cerimonial. E o assunto rápido que eu quero tratar hoje é a questão do cortejo de entrada do casamento. Gente, em primeiro lugar, assessoria, por favor, é indispensável. Então, casamento sem assessoria, nem pensar. Essa é inclusive uma frase que é muito usada no mundo dos cerimonialistas, porque realmente é necessário. Só que mesmo tendo assessoria, mesmo assessoria, né, a cerimonialista fazendo aquela conversa antes do início da cerimônia, porque hoje não se faz mais ensaio de casamento, né? São poucos os casamentos que faz aquele ensaio 15 dias, 30 dias, uma semana antes, né, para poder entender como que é a dinâmica. Então a coisa acontece ali ao vivo, é uma conversa rápida de 2, 3 minutos antes de começar a cerimônia, a assessoria junta todo mundo ali, explica, só que no meio do caminho o povo buga, ninguém mais lembra de nada, o pessoal não lembra o que a assessora falou, e aí entra no cortejo o caos, né? Acontece na hora da cerimônia. O pessoal não lembra metade do que a assessora falou de como que tem que ser a entrada. E tem coisas que esteticamente, se vai ter filmagem, a coisa não fica legal, né? Eu espero não ser chato, né, nesse vídeo, mas são realidades, são informações que são necessárias de a gente pensar nisso. Primeiro deles é tempo, ou melhor, o time da música. Tem muitos casamentos que eu presenciei e estava celebrando o casamento que a assessoria junto com o DJ não se alinhou na questão do time correto da música para fazer as entradas. Então vai fazer a primeira entrada, por exemplo, a entrada dos padrinhos, e aí os padrinhos já começam a entrar e a música não chegou no ápice correto. E isso esteticamente fica muito ruim, porque na hora que a música realmente entra naquele momento legal do momento dela,
praticamente todo o cortejo de entrada dos padrinhos já rolou, principalmente em muitos casamentos que eu tenho feito no formato mini wedding, que são 2, 3 casais, de 4 casais de padrinho no máximo, mais os pais. A música, quando vai ter o time legal de a música rolar, praticamente quase todos os padrinhos já entraram e os pais também. E você vai fazer uma entrada, por exemplo, do noivo ou das crianças, da pajem, e aí na hora que o noivo tá no meio do corredor de entrada, ainda a música não teve o ápice dela. Então, uma coisa que os noivos precisam conversar e alinhar muito bem com o DJ, com a banda ou com a assessoria, é exatamente determinarem qual que é o momento, qual que é o time legal para que essa entrada aconteça. Porque aí você tem muitas vezes o desenho da música, você tem lá 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos que a música está começando a desenvolver toda a parte instrumental, e aí você percebe que esse é o momento exato de um noivo entrar, esse é o momento exato de as crianças entrarem, esse é o momento exato dos pais entrarem, esse é o momento exato de a noiva entrar. Para quê? Para que quando a noiva, o padrinho, ou os pais, ou o noivo estiver chegando perto do altar, a música tenha chegado naquele momento bacana que as pessoas se envolvem com a trilha sonora. É que nem um filme que tem trilha sonora, né? Você tem aquele momento onde a música chega no seu ápice, que mexe com a emoção das pessoas. Então, por favor, noivos, conversem com a assessoria, converse com o DJ, converse com a banda, para que isso aconteça no momento exato. Isso vai trazer uma atmosfera, vai trazer um ambiente tão gostoso na cerimônia, que vai ajudar demais, principalmente na filmagem, de essa captação acontecer no momento exato. Então, essa é a primeira dica com relação a perceber qual que é o time da música, qual o momento certo de começar a entrada de cada pessoa do cortejo. Segundo, posição das mulheres. É claro que existe uma lenda, existe o clássico, isso pode ser feito de qualquer forma, o legal é que o casamento tem a sua identidade, tem uma autenticidade, mas normalmente, via de regra, a mulher ela sempre entra do lado esquerdo do homem. Existe uma questão simbólica, porque fala que é o lado, tecnicamente, né, a questão simbólica do lado do coração. Então, na maioria das entradas, qual que é a posição que a mulher entra? Sempre do lado esquerdo do homem. Essa é uma dica. Segunda dica com relação a essa própria entrada, né? É quando vai ter a entrada da noiva. Normalmente, da forma clássica, qual é o lado que a noiva entra? Ela entra do lado direito do seu acompanhante, seja o pai, seja a mãe, seja os avós, né? Então hoje tem essa versatilidade, porque muitas noivas não têm o pai presente, ou por alguma opção, mas sempre tem alguém que vai entrar com ela. Então, de que lado a noiva entra? Do lado direito. Por que existe isso? Por uma questão simbólica, representativa, colocando que o pai está conduzindo a filha pelo caminho direito da vida, né? Para ela poder caminhar da forma correta. Então, simbolicamente, ela está entrando do lado direito do seu pai, ou da sua mãe. Alguns casamentos aí não tem como, quando a noiva entra com o pai e com a mãe. E aí esquece essa regra. Mas qual que é a jogada de a noiva entrar do lado direito do seu pai ou da sua mãe? Porque quando o noivo vai receber a noiva, ele vai tomá-la para já automaticamente ela ficar depois do seu lado esquerdo, que é o lado do coração, né? Mas existe algo que quando eu tô na cerimônia, eu fico desesperado de ver a bagunça que acontece quando a noiva tá chegando com o pai. Por quê? Porque às vezes não tem uma assessoria de altar para ajudar nesse momento de falar para o noivo: é agora o seu momento, vai lá. E poder coordenar isso naquele momento. Por que eu tô falando isso? Tá lá a noiva bonita, chegando com seu pai ou com a sua mãe, e aí o noivo
tá lá posicionado, e às vezes eu peguei um casamento que a noiva ficou mais ou menos 2 minutos parada e o noivo também parado lá na posição dele. E ninguém para avisar esse momento. Noivo, vai lá e receba a sua futura esposa, né? E aí fica aquele momento ali silencioso, né? 2 minutos vira 30, porque fica aquela situação, e aí, o que vai acontecer agora? Mas o noivo, no momento, ele percebe e vai até a noiva para recebê-la. Só o que normalmente acontece que esteticamente fica perdido? O noivo vai lá, toma a mão da noiva, cumprimenta a noiva, dá um cumprimentozinho básico assim no pai ou na mãe, pega a noiva, já traz ela, conduz ela para o altar, e o pai fica completamente perdido, sem saber o que ele faz, porque os dois atropelam o pai fica para trás, e aí ele não sabe o que ele faz. Dependendo do buffet, que o corredor é bem justo, os noivos o pai não consegue saber o que ele faz, para onde ele tem que ir, qual posição que ele tem que ficar depois. E aí fica aquela coisa estética difícil, os noivos começando a vir na minha direção, e o pai caminhando atrás, ou a mãe caminhando atrás, perdido, não sabendo o que fazer. Qual que é a minha sugestão nesse momento? Esteticamente, numa logística para até ficar bonito. A noiva está se aproximando, vai ter aquele momento que ela se posiciona para esperar o noivo recebê-la. Noivo, em primeiro lugar, você vai lá cumprimentar o pai, né? E antes de você cumprimentar o pai, qual que é a minha sugestão? Essa é uma sugestão. Fica a critério do que vocês acharem melhor e mais bacana para vocês. Antes de o noivo ir ao encontro da noiva, o pai ou a mãe cumprimenta a noiva, se despedindo da noiva, abençoando a noiva, dá um beijo, por exemplo, na testa, né, e dá um abraço, e ele se despediu. Então tem a primeira parte, a parte do momento de desconexão do pai e da mãe com a noiva. Enquanto isso está acontecendo, o noivo está se aproximando. O noivo se aproximou, ou isso pode acontecer exatamente quando o noivo se aproximar e ficar parado, o noivo vê o pai cumprimentando a noiva, dando um beijo na testa dela, pode ser, né, ou no rosto. E aí, terminando isso, os dois se olham, o noivo cumprimenta o pai, dá um abraço no pai, já tipo puxando ele, tirando ele da jogada, cumprimenta ele e faz com que ele vá em direção ao altar. Olha só que bacana, o pai não fica perdido depois sem saber para onde vai. Então o noivo puxa da posição dele, cumprimenta ele, pode dar um abraço, e aí puxa ele já vai indo em direção ao altar. Quando acontece isso, a noiva está sozinha, o noivo já vai puxando a noiva do seu lado esquerdo, que é a posição que vai ficar, porque o pai estava do lado direito. O noivo pega a noiva e já coloca no seu braço esquerdo, virando para o altar, e aí já conduz. Simples assim. O problema é que na maioria das vezes isso não acontece, e fica aquela muvuca na hora de o pai entregar a noiva para o noivo. Então, é uma dica para muitas assessorias, porque eu percebo que isso nos casamentos quase não acontece, fica uma muvuca total, o pai é perdidão, a mãe perdidona, não sabe para onde vai. E se acontecer dessa forma, na filmagem, isso fica bonito. Por quê? O pai conduzindo a filha, chega naquele momento onde ele abençoa, a beija, se despede dela, e ele vai soltando a mão dela, indo em direção ao noivo, cumprimenta o noivo, né, entregando a sua filha para ele, e aí o noivo automaticamente agradece com um cumprimento de mão ou com um abraço, que fica até mais bonito, e ele já vai puxando, e o pai já vai se dirigindo para o altar. E nada disso vai aparecer nas filmagens, porque o pai saiu de cena, ele não fica ali escondido atrás dos noivos. E nessa, o noivo pega a noiva de forma extremamente elegante, do seu lado esquerdo, e vai conduzindo ela para o altar. Simples assim. Então, se você conhece alguém que vai casar hoje, noiva, se você vai casar hoje, assessora, se você tem um casamento para realizar hoje, é uma dica
que eu dou, esteticamente fica muito mais bacana, fica muito mais bonito. Essa organização do time da música, da posição das mulheres, da entrada da noiva, como a noiva vai ser entregue, como o noivo vai recebê-la, fica muito bacana. Tá bom, gente? Eu falei que ia ser um vídeo rápido, né? Só algumas dicas, né? Então eu sempre vou estar fazendo umas lives relâmpago, explicando algumas coisas sobre o dia do seu casamento. Espero que as dicas tenham ajudado, né? Peço perdão se de alguma forma você não gostou de algo que eu falei. É apenas uma forma de visão minha, mas que é muito bacana para que você possa entender como fica esteticamente mais legal o cortejo de entrada da cerimônia de casamento acontecer. Tá bom, gente? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, né? O pessoal que está no ar quer perguntar alguma coisa com relação a essa questão do cortejo, mas é importante fazer isso. Só relembrando, o time exato da música. Qual é o momento bacana de começar as entradas? É com 5, é com 10, é com 15, é com 30 segundos da música? Não importa se vai ficar lá parado 30 segundos, mas o mais importante é fazer a entrada naquele momento super bacana que a música realmente está trazendo aquela atmosfera de trilha sonora do seu filme, do seu casamento. Né, a questão da posição das mulheres da entrada e essa dinâmica da logística da chegada da noiva, a entrega da noiva, a despedida, o recebimento pelo noivo e a condução do noivo para o altar. Tá bom, gente? Super abraço, bom final de semana para quem vai casar, bom casamento para quem vai só de convidado. Agora você vai ficar prestando atenção se realmente isso vai acontecer ou não, mas é muito importante que essas dicas possam fazer parte dos casamentos, porque fica esteticamente muito mais legal. E aí, Amanda, tudo bom? Chegou no final, mas a live daqui a pouco vai estar disponível, dá para vocês assistirem até 24 horas. Tá bom, gente? Um beijão, super abraço, tchau, tchau. E viva o amor!